O barulho do copo quebrando no chão ecoou pelo corredor do 15º andar. Lúcia Alencar congelou, vendo os cacos espalhados pelo piso que tinha acabado de limpar. A água se espalhou rapidamente, molhando o carpete bege. "Ai, meu Deus!" ela murmurou, se abaixando para juntar os pedaços maiores. "Sua burra!" O grito de Sabrina Barros cortou o ar como uma lâmina. Lúcia nem teve tempo de se levantar antes de ver os sapatos de salto alto parados bem na sua frente. "Olha a porcaria que você fez! Olha!" Sabrina apontou para os cacos. "Você é uma incompetente mesmo, não é?" Pelo corredor, alguns funcionários pararam para olhar. Uma moça do financeiro fingiu que estava ocupada. 2 homens de terno cochichavam baixinho. "Desculpa, dona Sabrina, foi sem querer." "Sem querer?" Sabrina deu uma risada amarga. "Você sempre faz tudo sem querer, né? Por isso que está nessa vida mesmo." Lúcia mordeu o lábio, sentindo as lágrimas começarem a formar. "Todo mundo aqui sabe que você é uma incompetente." A voz de Sabrina subiu ainda mais. "Tem filho especial porque Deus castigou mesmo. Esse é o resultado de quem não se cuida direito." O silêncio foi ensurdecedor. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Falar do Davi era cruzar a linha sagrada. "Por favor", sussurrou ainda de joelhos entre os cacos. "Por favor o quê?" Sabrina cruzou os braços, satisfeita com o espetáculo. "Eu tô falando a verdade. Gente como você não deveria nem trabalhar num lugar como esse. Que tá acontecendo aqui?" A voz masculina veio do elevador. Lúcia olhou de relance e viu um par de sapatos elegantes se aproximando. Sabrina mudou de postura na mesma hora, a voz virando mel. "Ah, senhor Rafael, só um acidentezinho. A funcionária derrubou um copo, mas ela já vai limpar." Rafael Montenegro parou ao lado delas. Lúcia sabia quem era. Todo mundo no prédio conhecia o dono de tudo aquilo. "Qual é seu nome?" ele perguntou, olhando para ela. Ela levantou os olhos, surpresa com a atenção. "Lúcia. Lúcia Alencar." "Você tá bem, Lúcia?" Rafael tinha uns 30 e poucos anos, cabelos escuros bem cortados, olhos castanhos que pareciam genuinamente preocupados. Tô sim, senhor." "Não precisa gritar com ela", Rafael disse para Sabrina. "Foi só um acidente." Sabrina forçou uma risada. "Claro, senhor Rafael. Só estou ensinando como manter os padrões." Rafael olhou para Lúcia de joelhos no chão, uniforme molhado, um corte no dedo, lágrimas nos olhos. "Trabalhas aqui há muito tempo?" "6 meses, senhor." Rafael assentiu e se dirigiu a Sabrina. "Da próxima vez, talvez seja melhor ajudar em vez de gritar. Acidentes acontecem." Sabrina apertou os lábios, mantendo o sorriso forçado. "Claro, senhor Rafael." Rafael se abaixou e estendeu a mão para Lúcia. "Vem, deixa eu te ajudar." Lúcia hesitou, depois aceitou a ajuda. O dono da empresa oferecendo a mão para uma faxineira. "Obrigada", ela murmurou. "De nada." Ele olhou para o corte no dedo dela. "Você se machucou, vai no posto médico da empresa cuidar disso." "Não foi nada, senhor." "Todo corte precisa ser cuidado, Lúcia." 2 horas depois, Rafael ainda pensava na cena. Tinha tentado se concentrar nos relatórios, mas toda vez que fechava os olhos, via Lúcia de joelhos no chão, tentando esconder as lágrimas. A forma como Sabrina tinha falado com ela era desumana. Rafael tinha notado Lúcia algumas vezes pelos corredores nos últimos meses. Sempre séria, sempre concentrada no trabalho. Tinha perguntado sobre ela discretamente e soube da história básica. Mãe solteira, filho com necessidades especiais, trabalhava em 2 empregos. Mas depois da cena daquela manhã, precisava saber mais. "Senhor Montenegro?" A secretária apareceu na porta. "O senhor tem reunião com o RH às 3. Manda o pessoal do RH subir aqui, agora."
15 minutos depois, Carla do RH estava na sala dele com uma pasta. Quero confirmar algumas informações sobre a Lúcia Alencar dos Serviços Gerais. Claro, senhor. Carla abriu a pasta. Funcionária exemplar. Nunca faltou, nunca se atrasou, nenhuma reclamação. E a situação pessoal dela? Mãe solteira. O filho tem síndrome de Down, faz fisioterapia regularmente. Por isso ela trabalha também como diarista à tarde. Rafael assentiu pensativo. Como ela tem sido tratada aqui? Bem, pelo que sabemos, a Sabrina sempre elogia o trabalho dela. Rafael franziu a testa. Não batia com o que tinha visto. Carla, quero que você investigue discretamente as condições de trabalho da Lúcia. Horários extras, tarefas além do normal, essas coisas. Posso perguntar por quê, senhor? Porque tenho a impressão de que nem tudo está sendo relatado corretamente. Enquanto Rafael estava na reunião com o RH, Sabrina caminhava pelo 15º andar como um furacão. A humilhação pública ainda queimava como fogo na sua garganta. 15 anos de empresa, 15 anos sendo funcionária modelo. E Rafael tinha escolhido defender uma faxineira na frente de todo mundo. Viu Lúcia no final do corredor, terminando a limpeza dos vidros. A mesma mulher que tinha conseguido em segundos a atenção que ela nunca teve. Lúcia. Lúcia se virou e Sabrina viu o medo instantâneo nos olhos dela. Oi, dona Sabrina. Preciso falar com você, na minha sala, agora. Lúcia olhou para o carrinho, depois para os vidros pela metade. Eu ainda não terminei. Agora, Lúcia. Sabrina se dirigiu para sua sala sem esperar resposta. Sabia que Lúcia ia seguir. A sala era pequena e privada. Sabrina fechou a porta e se virou para Lúcia. Senta! Lúcia se sentou, as mãos cruzadas no colo. Sabrina ficou de pé, aproveitando a vantagem da altura. A gente precisa esclarecer algumas coisas. Se é sobre de manhã, eu já pedi desculpa. Não é sobre o acidente. Sabrina se inclinou sobre a mesa. É sobre você estar incomodando o senhor Montenegro. Lúcia piscou surpresa. Incomodando? Eu não fiz nada. Não fez? Sabrina riu sem humor. Você acha que eu sou idiota? Não, senhora. Então não me trata como se eu fosse. Eu vi como ele olhou para você, e isso precisa parar. Dona Sabrina, ele só foi educado. Lúcia, vou ser clara com você. Sabrina se sentou perto dela. O senhor Montenegro é um homem muito ocupado, e eu não vou permitir que ele seja distraído por drama desnecessário. Que drama? Eu só trabalho aqui. Exato. Você trabalha aqui, é funcionária, e funcionários mantêm distância dos superiores. Sabrina se levantou. A partir de agora, você vai evitar conversar com o senhor Montenegro. Se ele falar com você, responde educadamente e continua trabalhando. Lúcia a olhou confusa. E se ele perguntar alguma coisa? Você responde, tudo bem, senhor Montenegro, obrigada, e sai de perto. E se ele insistir? Sabrina sorriu, mas não era gentil. Lúcia, você vive no fio da navalha, e eu sou quem segura a lâmina. O silêncio foi eloquente. Lúcia entendeu a ameaça. Eu preciso desse emprego. Eu sei, e posso garantir que você continue tendo, desde que siga as regras. De que regras? Sabrina se dirigiu para a porta. A partir de hoje você trabalha também aos sábados, sem pagamento extra. É para compensar o tempo perdido conversando. Mas... E Lúcia? Sabrina pôs a mão na maçaneta. Se você reclamar de alguma coisa para alguém, eu vou dizer que você é incompetente e problemática. Entendeu? Lúcia ficou pálida, mas assentiu. Agora volta para o trabalho. E lembra, distância respeitosa. Às 3h30, Sabrina subiu para a copa do 19º andar. Precisava de um plano B. Se não conseguia intimidar Lúcia o suficiente, talvez conseguisse abrir os olhos de Rafael.
Como esperado, ele estava lá, mexendo no celular enquanto esperava o café ficar pronto. "Boa tarde, Sr. Montenegro", ela disse, entrando com cuidado para parecer casual. Rafael olhou para cima. "Oi, Sabrina. Vim pegar um café rapidinho." Ela se dirigiu à máquina. "Espero que aquela situação de hoje de manhã não tenha tomado muito do seu tempo." "E por que tomaria?" "Às vezes a gente se envolve em problemas dos funcionários e acaba perdendo foco no que realmente importa." Rafael a olhou com atenção. "Cuidar dos funcionários é importante." "Claro que é." Sabrina pegou a xícara. "Só acho que às vezes precisamos tomar cuidado para não ser explorados." "Explorados?" Sabrina hesitou, como se não quisesse falar. "Senhor Montenegro, como gestora, me sinto obrigada a alertá-lo sobre certas situações." Rafael cruzou os braços. "Que situações?" "A Lúcia é boa funcionária, não questiono isso, mas ultimamente ela tem usado a situação do filho para conseguir vantagens." "Que tipo de vantagens?" "Folgas extras, saídas mais cedo, às vezes falta na segunda dizendo que o menino teve consulta de emergência." Sabrina tomou um gole do café. "E a gente nunca questiona, né? Por causa da situação delicada." Rafael ficou em silêncio por um momento. "Senhor Montenegro, o senhor tem um coração muito bom. Todo mundo sabe disso. Mas às vezes pessoas com dificuldades aprendem a jogar com os sentimentos dos outros. Você está sugerindo que Lúcia mente sobre o filho?" "Não. O menino realmente tem síndrome de Down. Mas às vezes a pessoa usa uma situação real para conseguir privilégios." Rafael a estudou por um longo momento. "Sabrina, você tem evidências dessas vantagens?" "São pequenas coisas. Um padrão de comportamento." "Um padrão que você observou?" "Exato." Rafael assentiu. "Entendo. Obrigado por me alertar." Sabrina sorriu, achando que tinha conseguido. Rafael terminou o café e se dirigiu para a porta. Na saída parou. "Ah, Sabrina." "Sim, senhor." "Da próxima vez que tiver preocupações sobre funcionários, prefiro dados concretos, não impressões pessoais." O sorriso de Sabrina vacilou. "Claro, senhor Montenegro." Quando Rafael saiu, ela apertou a xícara com força. Não tinha funcionado. Se alguma coisa, ele tinha ficado irritado com ela, não com Lúcia. Quando Carla saiu da reunião, Rafael decidiu dar uma volta pelos andares. No 15º, viu Lúcia no final do corredor, limpando vidros. Ela parecia diferente, mais tensa, mais assustada. "Oi, Lúcia." Ela se virou assustada, quase derrubando o borrifador. "Senhor Rafael, não esperava..." "Como está o dedo?" Lúcia olhou para a própria mão. "Ah, isso. Tá melhor, obrigada." "E o Davi, como ele tá?" Lúcia piscou surpresa. "O senhor... Como sabe do Davi?" "Eu me informo sobre os funcionários que trabalham duro." Rafael se aproximou. "Ele faz fisioterapia, né?" "Faz, 2 vezes por semana." "Deve ser caro." Lúcia hesitou. "A gente se vira." "Por isso você trabalha como diarista à tarde?" "Como o senhor sabe. Como eu disse, me informo." Rafael estudou o rosto cansado dela. "E o pai do Davi? Ajuda com alguma coisa?" A expressão de Lúcia mudou, ficou mais fechada. "Não, ele não quis ficar quando soube da síndrome." Rafael sentiu uma pontada de raiva. Que tipo de homem faz isso? Ele disse que não ia criar um filho defeituoso. A voz dela ficou baixa. Que não era problema dele. Lúcia, síndrome de Down não é defeito, é só uma diferença, e qualquer pai que não consegue ver isso não merece ter filho. Pela primeira vez, Rafael viu Lúcia sorrir de verdade. Davi é uma criança especial, ela disse baixinho. Carinhoso, inteligente, engraçado. Só aprende de um jeito diferente.
É como qualquer criança deveria ser. Eles ficaram em silêncio por um momento. Rafael reparou que Lúcia parecia querer dizer alguma coisa, mas se segurou. Tá tudo bem no trabalho? Ninguém tá te incomodando? Lúcia hesitou. Rafael viu o conflito nos olhos dela. Tá tudo bem, senhor Rafael. Obrigada por perguntar. Mas o jeito que ela disse mostrou que não estava tudo bem. Naquela noite, Sabrina chegou em casa e foi direto para o computador. A conversa com Rafael tinha deixado claro que ele estava protegendo Lúcia. E isso significava que ela estava perdendo a batalha. Uma batalha que nem sabia que estava lutando até aquela manhã. Abriu o navegador e começou a pesquisar. Como fazer alguém desistir de um emprego? Formas legais de demitir funcionário. Como criar situações problemáticas no trabalho. Leu artigo após artigo, tomando notas. Precisava de um plano melhor. Algo que fizesse Lúcia desistir por conta própria ou que desse motivo real para demiti-la. Sabrina olhou para a gaveta da escrivaninha. Lá dentro, guardados há 15 anos, estavam todos os e-mails corporativos de Rafael, impressos e organizados por data. Tinha guardado cada comunicado, cada circular, cada mensagem. Não porque fossem importantes para o trabalho, porque eram dele. Abriu a gaveta e pegou um dos e-mails mais antigos. A assinatura dele ainda era a mesma, Rafael Montenegro, presidente executivo. Durante 15 anos tinha sonhado em receber um e-mail pessoal dele. Uma mensagem que começasse com "Querida Sabrina", em vez de "Prezados funcionários". Nunca aconteceu, mas acontecia com Lúcia. Não por e-mail, mas pessoalmente. Conversas, sorrisos, preocupação genuína. Sabrina fechou a gaveta com força e voltou para o computador. Se não podia ter Rafael, ia garantir que Lúcia também não tivesse. Primeiro, ia tornar a vida de Lúcia no trabalho um inferno. Mais tarefas, mais pressão, mais humilhações, até ela não aguentar mais. Segundo, ia documentar cada erro de Lúcia, criar um histórico de problemas que justificasse a demissão. Terceiro, ia mostrar para Rafael que Lúcia não era a santa que ele pensava, e se nada disso funcionasse, Sabrina parou de digitar. Uma ideia mais sombria começou a se formar na sua mente. Se ela não podia ter Rafael, talvez fosse hora de garantir que ninguém mais pudesse ter também. Sabrina sorriu pela primeira vez em horas. Não era um sorriso bonito. Era o sorriso de alguém que tinha encontrado um propósito. 15 anos de rejeição silenciosa tinham matado sua compaixão. Agora só restava a vingança. Na manhã seguinte, Rafael chegou mais cedo que o normal. Não conseguiu dormir direito pensando na conversa com Lúcia. A forma como ela hesitou quando perguntou se estava tudo bem. Alguma coisa estava errada. Às 8h30 desceu para o 15º andar. Encontrou Lúcia na copa pequena dos funcionários, tomando café sozinha. Parecia cansada demais para quem estava começando o dia. Bom dia, Lúcia. Ela se virou assustada, quase derrubando a xícara. Rafael, bom dia. Posso sentar? Lúcia olhou ao redor como se estivesse procurando uma saída. Claro. Rafael se sentou ao lado dela. Como foi ontem à noite? O Davi estava bem? Tava sim. Ele sempre pergunta sobre o moço que foi gentil com a mamãe. Ele me chama de moço? É, ele gosta de todo mundo que é bom comigo. Lúcia baixou os olhos. Às vezes eu acho que ele sente quando eu tô triste. E você estava triste ontem? Lúcia hesitou. Um pouco. Por causa do trabalho? Não, tá tudo bem. Rafael percebeu que ela estava mentindo, mas não quis forçar. Lúcia, posso perguntar uma coisa sobre o Davi? Claro. A fisioterapia dele deve ser cara, né? Lúcia ficou vermelha. A gente se vira, não precisa se preocupar. Eu não tô me preocupando, tô querendo ajudar. Rafael se inclinou para a frente. Quero ajudar com as sessões, pelo menos por um tempo, até vocês conseguirem algo mais estável. Eu não posso aceitar dinheiro
Não é dinheiro, é investimento. Rafael sorriu. No futuro do Davi. Lúcia o olhou confusa. Como assim? Toda criança merece ter as melhores chances, e o Davi, ele parece ser especial. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Isso é muita coisa. Para mim não é nada, para vocês vai fazer diferença. Rafael pôs a mão sobre a mesa perto da dela. Deixa eu fazer isso, por favor. Mas por quê? Por que quer ajudar a gente? Rafael ficou em silêncio por um momento. Porque vocês merecem, porque toda criança merece ter todas as chances, e porque você é uma mãe incrível. Lúcia não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada, muito obrigada. Então aceita? Aceito, mas vou anotar cada centavo. Quando eu conseguir, vou devolver tudo. Rafael balançou a cabeça. É um presente, Lúcia, pro Davi. Lúcia limpou os olhos. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só, se algum dia você precisar de alguma coisa, ou se alguém aqui te incomodar, você me conta, tá bem? Lúcia assentiu, mas Rafael percebeu que ela ainda estava escondendo alguma coisa. Tem certeza que tá tudo bem no trabalho? Tenho sim, mas o jeito que disse mostrou que não estava. Do corredor, escondida atrás da porta entreaberta, Sabrina observava toda a conversa. Não conseguia ouvir tudo, mas via as lágrimas de Lúcia, o jeito carinhoso que Rafael falava, e pior, via a forma como Rafael olhava para aquela mulher. Se eu mostrar que ela está abusando da bondade dele, ele vai se afastar naturalmente, pensou. Só preciso pressionar o suficiente para ela errar. Quando Rafael saiu, Sabrina esperou alguns minutos antes de entrar. Lúcia ainda estava lá, secando os olhos. Lúcia! Lúcia se levantou rapidamente. Dona Sabrina, eu já estava indo trabalhar. Imagino. Sabrina cruzou os braços. Conversa interessante que você teve. Ele só perguntou como eu estava. Só isso? Sabrina riu sem humor. Porque eu vi você chorando e vi ele oferecendo alguma coisa. Lúcia ficou pálida. Ele só foi gentil. Gentil como? Me conta direitinho. Eu preciso voltar para o trabalho. Você só volta quando eu disser. Sabrina se aproximou. Agora me conta o que ele ofereceu. Lúcia baixou a cabeça. Ele disse que quer ajudar com a fisioterapia do Davi. Sabrina sentiu o sangue ferver. E você aceitou? Eu não sabia o que fazer. Claro que não sabia. Sabrina deu um passo para frente. Porque você está fazendo exatamente o que eu avisei que não podia fazer. Está se aproveitando da bondade dele. Eu não tô me aproveitando. Não tá? Sabrina riu. Lúcia, você acha que eu nasci ontem? Você está usando a história do seu filho para conseguir dinheiro. Não é verdade, não é? Então por que não recusou? Lúcia não soube responder. É isso mesmo. Sabrina assentiu satisfeita. Você sabe que está errado, mas não consegue resistir. Não é dinheiro fácil, é para o meu filho. Claro que é para o seu filho. É sempre para os filhos, né? Sabrina se encostou na parede. Deixa eu te contar uma coisa. O Rafael é um homem bom demais. Ele ajuda todo mundo que aparece com história triste. Mas eu conheço ele há 15 anos e eu sei que ele enjoa rápido. Eu não quero favores. Não? Então por que aceitou? Sabrina sorriu com crueldade. Sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns meses, ele vai perceber que você só se aproximou por interesse e aí você vai perder tudo. Lúcia estava tremendo. Isso não é verdade. Não é? Então me explica por que uma faxineira de repente virou a queridinha do presidente. Sabrina se aproximou mais. O que você ofereceu em troca? Eu não ofereci nada. Claro que ofereceu. Ninguém dá dinheiro de graça. Sabrina abriu a porta. E agora você vai trabalhar em dobro para compensar o tempo perdido conversando.
Quero todos os banheiros limpos até o meio-dia. Todos. Mas são 15 banheiros. Então é melhor se apressar. 3 horas depois, Lúcia estava no 12º andar, limpando o 8º banheiro. As pernas tremiam de cansaço. Desde as 5 da manhã, não parava. Normalmente limpava 5 banheiros por dia, distribuídos ao longo do turno. 15 em 4 horas era impossível. Mas ela tinha que tentar. Não podia dar motivo para Sabrina reclamar. No 9º banheiro, começou a sentir tontura. A vista ficou embaçada e teve que se apoiar na pia. Calma, Lúcia, murmurou. Só mais 6. Você consegue. No 10º banheiro, as pernas fraquejaram. Sentou no chão por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. Pensou em Davi, que naquela tarde teria fisioterapia. Pensou no dinheiro que Rafael ofereceu. Pensou em como aquilo podia mudar a vida deles. Se levantou e continuou. No 11º banheiro, começou a passar mal de verdade. O estômago virou. Havia pulado o café da manhã para não se atrasar. No 12º banheiro, não conseguiu mais. A vista escureceu e ela desabou. Rafael tinha estranhado não vê-la pelos andares superiores. Lembrando que ela teria uma tarefa diferente naquele dia, começou a verificar os banheiros dos andares inferiores. Foi onde a encontrou, 20 minutos depois, caída no chão, inconsciente. Lúcia! Ele se ajoelhou ao lado dela. Alguém chama uma ambulância. Estava pálida, respirando fraco. Rafael tirou o paletó e colocou embaixo da cabeça dela. Vai ficar tudo bem, murmurou. Eu tô aqui. A ambulância chegou em 15 minutos. Rafael acompanhou até o hospital, segurando a mão dela no caminho. No hospital, o médico foi direto. Desidratação severa e hipoglicemia. Ela estava trabalhando em jejum? Não sei, Rafael respondeu. Ela trabalha na minha empresa. Pelo estado dela, não comeu nada desde ontem à noite. E trabalhou muito pesado. O médico olhou para Rafael. Que tipo de trabalho ela faz? Limpeza. Entendo. O médico fez anotações. Ela vai ficar bem, mas precisa descansar e comer direito. Isso não pode se repetir. Quando Lúcia acordou, já era de tarde. Rafael estava sentado numa cadeira ao lado da cama. Rafael? Ela murmurou. Ele olhou imediatamente. Oi, como você tá? Meio zonza. O que aconteceu? Você desmaiou no trabalho. Tá no hospital. Lúcia tentou se sentar. Eu preciso voltar. A dona Sabrina vai ficar brava. Ei, calma. Rafael pôs a mão no ombro dela. Você não vai voltar hoje. Médico disse que precisa descansar. Mas os banheiros... Eu não terminei. Rafael franziu a testa. Quantos banheiros você estava limpando? 15. A dona Sabrina mandou limpar todos até o meio-dia. 15 banheiros em 4 horas? Rafael não acreditou. Isso é impossível. Eu sei, mas ela disse que era para compensar o tempo que eu perdi conversando. Rafael sentiu a raiva subindo. Compensar que conversa? Lúcia percebeu que tinha falado demais. Não é nada importante. Lúcia, me conta. Que conversa? Ela baixou os olhos. A de hoje de manhã, com você. E por que isso precisava ser compensado? Lúcia não respondeu. Rafael entendeu tudo. A Sabrina te puniu por ter conversado comigo? Por favor, não fala nada para ela. Eu preciso do emprego. Lúcia, isso é assédio moral. Ela sempre dá um jeito de fazer parecer que fui eu que errei. Já ameaçou meu emprego antes. Rafael olhou para ela. Viu o desespero nos olhos de Lúcia e entendeu que estava sendo chantageada há tempo. Tá bem, disse finalmente. Eu não vou falar com ela, ainda. Obrigada. Mas você também não vai mais se submeter a isso. Rafael se sentou de novo. Preciso de uma assistente para organizar uns arquivos no 20º andar. Interessada? Como assim? Não é nada muito pesado. E você fica longe da Sabrina. Lúcia o olhou sem acreditar. Você está criando um emprego para mim?
Tô criando uma oportunidade. A diferença é que você merece. Mas e o RH? E a Sabrina? Deixa comigo. Você só precisa aceitar. Lúcia hesitou. Depois assentiu. Aceito. Na manhã seguinte, Lúcia estava se recuperando em casa quando Rafael ligou. Rafael passou a manhã inquieto, olhando para o celular a cada 5 minutos. Eu nunca visitei uma escola na vida, mas hoje eu precisava entender de onde vem tanta força. Aquilo não era mais só sobre Lúcia, era sobre o que ela e Davi estavam despertando dentro dele, algo que ele nem sabia que podia sentir. Oi, como você está se sentindo? Melhor, obrigada. Que bom. Lúcia, posso pedir uma coisa? Claro. Queria conhecer o Davi e a escola dele. Você deixaria? Lúcia ficou surpresa. Você quer conhecer meu filho? Quero, se você não se importar. Não me importo, mas por quê? Rafael hesitou. Porque ele é importante para você. E você está se tornando importante para mim. Lúcia sentiu o coração acelerar. Tá bem, posso te levar lá hoje à tarde? Perfeito. Às 3 da tarde, Rafael pegou Lúcia em casa e foram juntos para a escola. Era um prédio pequeno, mas bem cuidado, com um jardim cheio de brinquedos coloridos. Na secretaria, Lúcia se apresentou. Oi, vim buscar o Davi mais cedo hoje e trouxe um amigo que quer conhecer a escola. A diretora, Dona Rosa, os recebeu pessoalmente. Que bom, o Davi fala muito de você, disse para Rafael. Diz que tem um amigo novo que é legal com a mamãe. Ele está na aula de educação física, Dona Rosa continuou. Querem ver? Rafael assentiu. Caminharam por um corredor decorado com desenhos das crianças até uma quadra pequena. Lá estavam uns 10 meninos e meninas fazendo exercícios com bolas. Davi! Lúcia chamou. Vem cá um minutinho. Um menino moreno, de olhos brilhantes e sorriso largo, veio correndo. Quando viu Rafael, parou e ficou olhando. Você é o amigo da mamãe? Rafael se abaixou para ficar na altura dele. Sou eu mesmo. E você é o Davi? Sou! Davi pulou animado. Mamãe disse que você é muito legal. Sua mamãe também é muito legal. Você veio brincar comigo? Rafael olhou para Lúcia, que assentiu. Posso brincar um pouquinho? Que legal! Davi pegou a mão de Rafael. Vem, eu vou te ensinar a jogar bola. Pelos próximos 40 minutos, Rafael brincou com Davi e as outras crianças. Jogaram bola, correram, riram. Davi era carinhoso, esperto, engraçado. Rafael, Davi disse durante uma pausa, você gosta da minha mamãe? Gosto sim, ela é uma pessoa muito especial. Ela chora às vezes. Rafael sentiu o coração apertar. Chora? É. À noite, quando acha que eu estou dormindo, mas eu escuto. Davi olhou para Rafael com seriedade. Você pode fazer ela parar de chorar? Vou tentar, Davi, prometo. Que bom. Davi sorriu de novo. Você pode ser meu amigo para sempre? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Claro que posso. E se você gostasse muito da mamãe, você ficaria com a gente? Rafael olhou para Lúcia, que estava observando de longe com os olhos marejados. Se sua mamãe quisesse, eu ficaria sim. Davi pulou no colo de Rafael, o abraçando forte. Eu queria ter uma família completa. Rafael retribuiu o abraço, sentindo algo se mover dentro do peito. Nunca imaginou que uma criança pudesse tocar seu coração daquela forma. Enquanto Rafael conhecia Davi, Sabrina estava furiosa no escritório. Tinha descoberto pela manhã que Lúcia tinha sido transferida para o 20º andar como assistente administrativa. Assistente administrativa, murmurou sozinha. Uma faxineira vira assistente da noite para o dia. Precisava de informações. Precisava entender o que estava acontecendo. Foi até o RH na hora do almoço, quando sabia que estaria quase vazio.
encontrou apenas uma estagiária nova, Marina, organizando papéis. Oi, Marina. Preciso dar uma olhada no prontuário da Lúcia Alencar. É para revisar uns dados administrativos da transferência. A estagiária hesitou. Não sei se posso... Marina, eu sou gerente administrativa. É minha função. Sabrina sorriu. Só vou dar uma olhadinha rápida. A menina, intimidada, pegou o arquivo. Só alguns minutos, tá? Claro. Sabrina abriu a pasta e começou a ler rapidamente. O que encontrou a deixou ainda mais irritada. Lúcia tinha 2º grau completo. Tinha trabalhado como secretária antes de ser mãe. Tinha até começado um curso de administração, ou seja, ela era inteligente, capaz, tinha potencial para muito mais que ser faxineira. E Rafael tinha percebido isso. Continuou lendo. Endereço num bairro simples. Ex-marido se chamava Carlos. Tinha saído quando Davi nasceu. No final, encontrou o que procurava. Informações sobre a escola de Davi. Escola Especial Esperança. Endereço, telefone. Sabrina anotou rapidamente e devolveu o arquivo. Obrigada, Marina. Pode guardar. De volta à sua sala, Sabrina começou a pesquisar sobre síndrome de Down. Quanto mais lia, mais irritada ficava. As crianças com síndrome eram capazes de aprender, trabalhar, viver vidas normais. Precisavam de apoio, mas não eram coitadinhas. E Rafael, obviamente, sabia disso. Por isso estava tão interessado em ajudar. Sabrina fechou o computador. Precisava de uma estratégia diferente. Se Rafael estava se apaixonando por Lúcia por causa da história dela, a mãe guerreira, o filho especial, então talvez fosse hora de mostrar que existiam outras histórias. Abriu um arquivo novo e começou a digitar. Proposta: Programa de apoio a funcionários com dificuldades familiares. Ia criar um projeto mostrando outros casos dramáticos na empresa. Mostrar para Rafael que Lúcia não era a única, que ele estava sendo manipulado pela emoção, e se isso não funcionasse, Sabrina parou de digitar. Uma ideia mais sombria começou a se formar. Se ela não podia ter Rafael, talvez fosse hora de garantir que ninguém mais pudesse ter também. No final daquela tarde, Rafael voltou para a empresa com uma clareza que não sentia há anos. A visita à escola, o tempo com Davi, tudo tinha confirmado o que seu coração já sabia. Subiu para o 20º andar, onde Lúcia estava organizando uns arquivos numa mesa próxima à dele. Ainda parecia frágil depois do desmaio, mas estava concentrada. Como você está se sentindo? Ela olhou para cima. Melhor, obrigada. E obrigada por tudo isso. Gesticulou para os arquivos. O trabalho aqui é bem mais tranquilo. Que bom. Rafael se sentou na cadeira ao lado dela. E obrigado por me deixar conhecer o Davi hoje. Imagina, como foi? Incrível. Rafael sorriu. Carinhoso, inteligente, engraçado, exatamente como você descreveu. Ele gostou de você. Gostou tanto que me fez uma pergunta que eu não esperava. Lúcia o olhou curiosa. Que pergunta? Rafael hesitou. Ele perguntou se eu podia ser amigo dele para sempre. E se eu gostasse muito de você, se eu ficaria com vocês? Lúcia ficou vermelha. Ai, meu Deus, desculpa. Ele às vezes fala essas coisas. Não precisa pedir desculpa. Rafael se inclinou para frente. Porque eu disse que sim. Como? Eu disse que se você quisesse, eu ficaria sim. Lúcia não soube o que responder. Ficou olhando para Rafael como se não acreditasse. Lúcia! Rafael continuou. Posso falar uma coisa? Claro. Eu nunca me casei, nunca quis ter família. Sempre achei que as pessoas só se aproximavam de mim por causa do dinheiro. Rafael parou, escolhendo as palavras. Mas com você é diferente. Rafael, deixa eu terminar. Ele pôs a mão sobre a mesa, perto da dela. Você me vê como pessoa, não como conta bancária.
Você trabalha duro, cuida do seu filho, enfrenta as dificuldades sem perder a dignidade. Lúcia estava com os olhos marejados. Eu não sou nada demais. É sim, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Rafael respirou fundo. E acho que essa é a primeira vez que eu me apaixono sem ter medo. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Lúcia olhava para Rafael como se estivesse vendo um milagre. Você não pode estar falando sério. Por que não posso? Porque eu sou faxineira e você é dono de tudo isso. E daí? Como assim, e daí? Lúcia balançou a cabeça. A gente é de mundos diferentes. Somos pessoas diferentes, mas isso não importa. Rafael pegou a mão dela. O que importa é o que a gente sente. Rafael, agora me responde. Você sente alguma coisa por mim? Lúcia hesitou. Eu não sei se posso. Por que não pode? Porque tenho medo. Medo de quê? De sonhar alto demais. De magoar o Davi se as coisas não derem certo. Ela parou. De quê? De descobrir que você vai cansar de mim, que vai perceber que eu realmente não sou boa o suficiente. Rafael se levantou e contornou a mesa. Se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Lúcia, olha para mim. Ela olhou. Eu esperei a vida inteira para encontrar alguém como você. Alguém que me amasse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Você e o Davi mudaram minha vida. Eu só queria que você soubesse disso. Lúcia começou a chorar. Eu também sinto alguma coisa. Então para de ter medo. Não consigo. Consegue sim. A gente vai devagar, sem pressa, mas juntos. Rafael limpou as lágrimas do rosto dela. Você confia em mim? Confio. Então confia quando eu digo que você é perfeita do jeito que é. Ficaram assim por alguns minutos, olhando um para o outro em silêncio. Era como se o mundo tivesse parado. Rafael? O que vai acontecer agora? Rafael sorriu. Agora a gente vai jantar, os três, como uma família de verdade. Do corredor, observando pela fresta da porta, Sabrina viu tudo. O pedido, as lágrimas, o beijo suave que selou a promessa, e soube que tinha perdido Rafael para sempre. Era a hora do plano final. 2 semanas se passaram desde que Rafael, Lúcia e Davi começaram a viver como uma família. Aquela noite com eles no parque, vendo Davi brincar enquanto Lúcia sorria ao lado dele, tinha feito Rafael entender. Ele já tinha tudo o que precisava. Naquela manhã de sexta-feira, chegou no escritório com uma decisão tomada. Tinha algo importante para anunciar na reunião semanal com todos os diretores e acionistas. Bom dia, cumprimentou Lúcia, que já estava organizando os arquivos. Bom dia, ela sorriu, notando algo diferente nele. Tá animado hoje. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Rafael se aproximou e beijou a testa dela. Mas é surpresa. Que tipo de surpresa? Do tipo que vai mudar nossa vida para sempre. Às 9 da manhã, a sala de reuniões estava cheia. Diretores, acionistas e jornalistas especializados. Rafael tinha convocado uma coletiva para anúncio de expansão estratégica. Obrigado por virem, começou. Hoje vou falar sobre o futuro da nossa empresa, sobre crescimento, responsabilidade social e família. Na terceira fileira, Sabrina observava com atenção. Nas últimas 2 semanas, tinha visto Rafael e Lúcia se aproximando cada vez mais. Tinha visto a felicidade no rosto dele. Nada funciona com ele, pensou. Ele não se irrita, não se afasta dela. Pior, fica mais próximo ainda. A Montenegro Investimentos sempre foi voltada para o lucro, Rafael continuou. Mas descobri que existem coisas mais importantes que dinheiro. Por isso, vou anunciar a criação de um fundo social para funcionários com filhos que tenham necessidades especiais. Murmúrios de aprovação.
Sabrina apertou os punhos. Mas antes dos detalhes técnicos, Rafael sorriu. Quero dividir algo pessoal. Encontrei uma mulher incrível que trabalha aqui, uma mãe guerreira que faz de tudo pelo filho. E esse menino me ensinou o que é amor de verdade. O silêncio foi total. Por isso, após esta reunião, vou fazer um pedido muito importante. Um pedido que espero que seja aceito. A imprensa começou a anotar furiosamente. Rafael olhou diretamente para Lúcia, porque quando a gente encontra a família certa, não pode perder tempo. Lúcia ficou vermelha, emocionada. Sabrina levantou e saiu da sala. Era hora de agir. Sabrina foi direto para o banheiro do 18º andar e trancou a porta. Olhou para o espelho e viu o próprio desespero refletido. 15 anos, e ele ia se casar com uma ex-faxineira. Tirou o celular e fez uma ligação. Agropecuária Central, bom dia. Preciso de raticida, o mais forte que vocês têm. Para que tipo de praga? É para uma infestação impossível no prédio onde eu moro. O condomínio está exigindo que a gente resolva urgente. Temos o Rato Max, bem eficiente, mas cuidado no manuseio. Perfeito, guarda um para mim. Desligou e olhou novamente para o espelho. Sorriu, mas não era um sorriso bonito. Se Rafael Montenegro queria escolher Lúcia, então não ia escolher ninguém. O plano era simples, colocar o veneno no café dele antes da reunião da tarde. Ele morreria achando que estava prestes a ser feliz. Rafael terminou a apresentação pensando no anel que tinha comprado, nas palavras que ia dizer, na reação do Davi. Às 11h30, chamou o motorista. Roberto vai buscar o Davi na escola mais cedo hoje. É surpresa. Hoje, senhor? Hoje. Vou pedir a mãe dele em casamento. Rafael sorriu nervoso. Pedi para esvaziarem o andar até às 4. Quero privacidade para o pedido. Enquanto isso, Sabrina saiu na hora do almoço. Comprou o veneno na loja usando a desculpa da infestação no prédio. Às 1h40 da tarde, voltou quando Rafael ainda estava almoçando fora. A secretária também tinha saído. Entrou na sala dele e foi direto para a mesa. Sabia que ele sempre tomava café às 3 da tarde. Abriu o frasco e despejou metade do conteúdo na xícara. O líquido era incolor, exatamente como tinha pesquisado. Agora, era só esperar. Lúcia estava organizando contratos quando voltou de buscar documentos no 19º andar. Quando desceu do elevador, viu Sabrina entrando discretamente na sala de Rafael. Achou estranho. Sabrina nunca ia lá sozinha. Alguns minutos depois, quando entrou na sala, sentiu um cheiro diferente. Olhou ao redor e reparou na xícara de Rafael. Tinha certeza de que estava limpa quando saiu. Agora parecia que tinha respingos na borda. Aproximou-se e examinou. Havia um líquido no fundo, bem pouquinho. Uma sensação estranha tomou conta dela. A mesma de quando Davi estava prestes a se machucar. Instinto de mãe que nunca falhava. Para de inventar coisa, Lúcia, murmurou. Mas não conseguiu se livrar da sensação. Guardou a xícara numa gaveta e pegou uma igual do armário. Se estava imaginando, não custava ser cautelosa. Às 2h30, Rafael voltou com Davi. O menino estava radiante. Oi, mamãe! Correu para abraçar Lúcia. O Rafael disse que tem surpresa. Surpresa? Lúcia olhou para Rafael. É alguma coisa especial. Rafael estava nervoso. Mas primeiro preciso terminar umas coisas. Rafael se dirigiu para a mesa, mas parou quando viu a xícara diferente. Lúcia, você mexeu na minha xícara? Achei que alguém tinha mexido nela, então troquei. Alguém mexeu? Quem? Não sei. Quando voltei do 19º andar, vi a Sabrina saindo da sua sala. Depois notei que a xícara estava com respingos estranhos. Rafael franziu a testa. Onde está a xícara que você tirou? Lúcia mostrou a gaveta. Rafael pegou a xícara e examinou. Realmente tem alguma coisa aqui. Ele cheirou. Não tem cheiro, mas definitivamente tem um líquido que não deveria estar aqui.
Rafael sentiu um frio gelado percorrer o corpo. Aquilo podia ter acabado com tudo. Rafael, Lúcia disse baixinho, você acha que alguém faria mal para você? Espero que não. Mas obrigado por ter prestado atenção. A secretária voltou do almoço. Carmen, alguém entrou na minha sala enquanto eu estava fora? A dona Sabrina passou umas 2 vezes. Disse que precisava confirmar dados para a reunião. Ela entrou na sala? Uma vez sim, disse que o senhor tinha pedido relatórios. Rafael e Lúcia se entreolharam. Carmen, eu não pedi nenhum relatório. A secretária ficou pálida. Desculpa, senhor Montenegro. Não é culpa sua. Ela mentiu. Rafael pegou a xícara. Liga para o laboratório. Quero que analisem isso aqui. 1 hora depois, o telefone tocou. Senhor Montenegro, a substância na xícara é raticida concentrado, altamente tóxico. A quantidade seria suficiente para causar morte em poucos minutos. Rafael sentiu o mundo girar. Tem certeza? Absoluta. O senhor precisa chamar a polícia. Rafael desligou e olhou para Lúcia. Era veneno. Lúcia levou a mão à boca. Meu Deus! Se você não tivesse trocado a xícara, eu estaria morto. Davi, que estava desenhando, levantou a cabeça. Por que vocês estão falando baixinho? Coisa de trabalho, filho, Lúcia disse. Rafael ligou para a segurança. Localizem a Sabrina Barros e chamem a polícia. Sabrina? Lúcia perguntou. Ela foi a única que entrou aqui e mentiu sobre os relatórios. Mas por quê? Porque ela não aceita que eu escolhi você. A realidade caiu sobre Lúcia. Alguém tinha tentado matar Rafael por causa dela. Rafael, eu sinto muito. Ei, ele pegou as mãos dela. Você não fez nada errado. Você me salvou. Carmen entrou. A dona Sabrina saiu há 20 minutos. A polícia já está subindo. Mesmo com o coração acelerado, Rafael olhou para Lúcia e Davi e soube. Era agora ou nunca. Então, vocês podem me contar qual é a surpresa? Davi perguntou. Rafael sorriu. A surpresa é que eu quero pedir sua mãe em casamento. Davi arregalou os olhos. Sério? Sério. Mas só se ela disser sim. Davi olhou para Lúcia. Fala sim, mamãe. Lúcia começou a chorar de alívio e felicidade. Sim, 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel no dedo dela. Davi pulou no colo dos dois. Agora somos uma família. Sabrina estava em casa fazendo as malas quando o celular tocou. Sabrina Barros? Quem quer saber? Delegado Silva. A senhora pode vir na delegacia? Sabrina desligou na mesma hora. Pegou a mala e saiu correndo. No estacionamento do prédio, viu 2 viaturas na frente. Lembrou da saída de serviço nos fundos que o antigo zelador tinha mostrado. Conseguiu sair e pegou a estrada. Mas 2 horas depois, viu luzes azuis no retrovisor. Encostou no acostamento. Não adiantava mais correr. Senhora Sabrina Barros, sou eu. A senhora está presa por tentativa de homicídio. Sabrina não resistiu. Enquanto era levada de volta, pensou em Rafael e Lúcia comemorando. Pelo menos agora, eles iam se lembrar dela para sempre. Na delegacia, Sabrina ficou em silêncio por 3 horas, até que o delegado tentou uma última abordagem. Sabrina, a gente tem evidências suficientes para te condenar. Câmeras de segurança, compra do veneno, depoimento da secretária, mas eu quero entender o porquê. Sabrina finalmente olhou para ele. Você quer saber por quê? Porque dediquei 15 anos da minha vida para um homem que nunca me viu. 15 anos chegando cedo, saindo tarde, trabalhando fins de semana, tudo para impressionar ele. E ele nunca demonstrou interesse? Nunca. Para ele, eu era invisível. Mas aí apareceu ela, a Lúcia. Uma faxineira. E em 2 semanas conseguiu o que eu não consegui em 15 anos. E você decidiu matá-lo? Decidi que se ele não podia ser meu, não ia ser de ninguém.
Se ele preferia uma mulher simples, então que morresse feliz com a escolha. Você tem noção da gravidade? Tenho. Me arrependo de não ter sido amada, de ter desperdiçado 15 anos sonhando com algo impossível. Do resto, não sei mais o que sinto. O delegado fez anotações. Vou precisar que assine a confissão. Eu assino. Mas quero saber uma coisa. Eles ficaram juntos. Segundo os jornais, ficaram noivos hoje. Sabrina assentiu. Pelo menos ele foi feliz nos últimos momentos de liberdade dele. Assinou a confissão e foi levada para a cela. 15 anos de amor não correspondido tinham acabado. No dia seguinte, a história estava em todos os jornais. Funcionária tenta envenenar chefe por ciúmes. Obsessão de 15 anos vira tentativa de homicídio. Rafael, Lúcia e Davi assistiram ao noticiário em casa. É estranho ver nossa vida na TV, Lúcia comentou. Pelo menos acabou, Rafael respondeu. Sabrina está presa, não pode mais nos fazer mal. Agora a gente pode se concentrar no que realmente importa. Que é nosso casamento, nossa família. Davi levantou da mesa. Posso ser o pajem? Claro que pode, Rafael sorriu. E posso te chamar de filho? Pode? Davi pulou animado. Pai! Rafael sentiu a garganta apertar. Pode sim, meu filho. Lúcia observava os dois com lágrimas nos olhos. Depois de tudo que passaram, a humilhação, o medo, a quase morte, finalmente tinham encontrado a paz. O telefone tocou. Era o advogado. Senhor Montenegro, o julgamento da Sabrina Barros foi marcado, mas com a confissão completa deve ser rápido. A promotoria está pedindo 8 anos por tentativa de homicídio. Obrigado por me avisar. Rafael desligou e olhou para a família. Acabou mesmo? Acabou, ele confirmou. A justiça foi feita. Sabrina vai pagar pelo que fez. E nós vamos ser felizes. Rafael abraçou Lúcia e Davi. Agora somos uma família de verdade. Do lado de fora, o sol brilhava forte. Era um novo dia, um novo começo. A tempestade tinha passado e eles tinham sobrevivido juntos. O julgamento de Sabrina estava em andamento, mas Rafael, Lúcia e Davi tinham decidido não deixar isso atrapalhar seus planos. A vida continuava e eles queriam viver. Rafael acordou naquela manhã de sábado no apartamento que dividia com Roberto, o motorista, desde que tinha saído da casa dos pais anos atrás. Hoje era o dia. Em algumas horas se casaria com Lúcia. Nervoso, chefe? Roberto perguntou, aparecendo na porta do quarto. Um pouco, Rafael admitiu, ajeitando a gravata. Mas é nervoso bom. A senhora Lúcia deve estar mais nervosa ainda. Acho que sim. Ontem à noite ela ligou 3 vezes perguntando se eu tinha certeza de tudo. Roberto riu. Normal. Casamento deixa todo mundo assim. Do outro lado da cidade, no pequeno apartamento onde morava com Davi, Lúcia estava sendo ajudada por Dona Rosa a vestir o vestido simples que tinha escolhido. Minha filha, você tá linda, disse a diretora da escola de Davi. Obrigada, Dona Rosa. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredite e aproveite cada segundo. Davi apareceu na porta, impecável no terninho azul. Mamãe, tô bonito. Lindo, meu amor. E agora eu vou ter pai de verdade? Vai sim. O papai Rafael vai cuidar da gente para sempre. Davi sorriu. Que bom. Eu sempre quis ter pai. A igreja do Sagrado Coração estava pequena, mas cheia. Uns 40 convidados, pessoal da empresa, professoras da escola de Davi, alguns vizinhos e Roberto. Rafael esperava no altar, tentando controlar a ansiedade. Quando a música começou e Davi apareceu carregando as alianças, ele sorriu. O menino caminhava sério, concentrado na missão. Quando chegou perto de Rafael, sussurrou. Pai, não deixa as alianças caírem. Não vou deixar, filho. E então
Lúcia apareceu. O vestido simples realçava sua beleza natural. O véu curto emoldurava o rosto radiante. Rafael sentiu o peito apertar de emoção. Ela caminhava devagar, saboreando cada passo. Quando chegou ao altar, o padre perguntou: "Quem entrega esta mulher em casamento?" Davi se adiantou: "Eu entrego, porque agora a gente vai ser família de verdade." Rafael se abaixou e abraçou o menino. "Obrigado por confiar em mim." "Eu confio, pai." A cerimônia foi simples, mas emocionante. Na hora dos votos, Rafael segurou as mãos de Lúcia. "Lúcia, você me ensinou o que é amor verdadeiro. Me deu uma família quando eu nem sabia que precisava de uma. Prometo te amar e proteger vocês dois para sempre." Lúcia estava chorando. "Rafael, você apareceu quando eu achava que não merecia ser feliz. Me mostrou que posso ser mãe e mulher ao mesmo tempo. Prometo te amar nos bons e maus momentos." Ela olhou discretamente para o dedo, onde ainda havia uma pequena marca do corte do primeiro dia. Um ciclo se fechando. Trocaram as alianças sob os olhos emocionados de todos. "Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." O beijo foi suave e cheio de promessas. A igreja explodiu em aplausos. Davi pulou no meio dos dois. "Agora somos família." "Agora somos família", Rafael confirmou. 3 horas depois, a pequena festa no salão da igreja estava terminando. Rafael, Lúcia e Davi se dirigiram para a casa nova. Um lugar aconchegante num bairro tranquilo, com jardim onde Davi podia brincar. "Nossa casa", Lúcia murmurou, olhando a fachada. "Nossa casa", Rafael repetiu, pegando Davi no colo. "O que você acha, filho?" "É grande. Posso correr no jardim?" "Pode. É seu jardim agora." Entraram juntos. A casa tinha 3 quartos, sala espaçosa e uma cozinha onde poderiam fazer as refeições em família. "Gente", Davi disse, correndo pela sala, "é muito maior que nosso apartamento." "É sim. Agora você tem seu próprio quarto", Lúcia explicou. "Sério? Só meu?" "Só seu. Com cama nova, guarda-roupa, mesa para estudar." Davi pulou animado. "Posso ver?" Rafael mostrou o quarto que tinha preparado especialmente para o menino. Cama com tema de carrinhos, prateleiras para os brinquedos, escrivaninha pequena. "É o quarto mais bonito do mundo", Davi gritou, se jogando na cama. Lúcia observava da porta, os olhos cheios de lágrimas de felicidade. "Tá feliz?" Rafael perguntou baixinho. "Muito. Nunca pensei que ia ter uma casa assim." "Agora tem. É nossa." Eles se beijaram enquanto Davi explorava o quarto novo. "Rafael? Obrigada por ter mudado nossa vida. Obrigado você por ter salvado a minha." Aí do quarto veio a voz de Davi. "Posso dormir com vocês hoje? É minha primeira noite na casa nova." Os dois riram. "Pode sim", Lúcia respondeu. Naquela noite, os 3 estavam na cama do casal. Davi no meio, Lúcia e Rafael, cada um de um lado. "Gente", Davi disse olhando para o teto, "agora eu tenho pai e mãe de verdade." "Isso mesmo", Rafael confirmou. "E você vai ser nosso filho para sempre." "Mesmo se eu fizer arte?" "Mesmo se você fizer arte." "E se eu tirar nota baixa?" "A gente vai te ajudar a estudar mais." "E se eu quebrar alguma coisa?" Lúcia riu. "A gente compra outra." Davi ficou pensativo. "Vocês não vão brigar e se separar, né?" Era uma preocupação real de uma criança que já tinha visto os pais se separarem. "Não vamos", Rafael garantiu. "Pessoas que se amam de verdade conversam quando têm problemas." "Que nem vocês fizeram com a tia Sabrina." "Mais ou menos", Lúcia disse. "A diferença é que a gente se protege e se cuida." "Entendi", Davi bocejou. "Então agora a gente vai ser feliz?" "Vamos tentar ser felizes todo dia", Rafael respondeu. "Felicidade é uma coisa que a gente constrói junto." "Com amor?"
com muito amor. Em poucos minutos, Davi estava dormindo entre os pais. Acho que nossa conversa acabou, Lúcia sussurrou. Ele está exausto. Foi um dia e tanto. Para todos nós. Rafael passou a mão nos cabelos dela. Senhora Montenegro. Senhor Montenegro. Como se sente sendo casada? Me sinto completa. Finalmente completa. Eu também. Ficaram em silêncio, ouvindo a respiração tranquila do filho. Rafael? Eu te amo. Eu também te amo. Muito. Do lado de fora, a vida seguia seu curso. Carros passavam na rua, vizinhos chegavam em casa, o mundo continuava girando. Mas dentro daquela casa, 3 corações tinham encontrado seu lugar no mundo. Uma família tinha nascido, não de sangue, mas de escolha. Não de conveniência, mas de amor verdadeiro. E pela primeira vez em suas vidas, Lúcia, Rafael e Davi sabiam exatamente onde pertenciam, no coração um do outro, para sempre. Gostou dessa história? Me conta nos comentários se você achou que Sabrina teve o que mereceu. Até a próxima história.